certo, gente? Só trabalhando texto de militares, ok, gente? São textos que caiu nas escolas militares. Hoje, vamos lá. Então, nesse bloco, continuaremos a interpretação de textos de escolas militares, certo, pessoal? Vamos lá. Olha aí, pessoal, um textozinho caiu na SpaceX de 2016, certo? Bom, gente, o que eu tenho a dizer para a SpaceX, você já disse várias vezes e repito. Normalmente os textos da SpaceX relatam fatos no passado, certo? Então, o tempo predominante das provas dos textos da SpaceX é o Simple Past, certo? Então, a gente vai ver aqui o texto de 2016. This migrant crisis is different from all others. Essa crise de imigrantes é diferente de todas as outras. Olha aí o others aí, pessoal, tá vendo? Outras, ok? Só abrindo parênteses, gente, existe other e existe others, ok? A lógica é a mesma de adjetivo possessivo e pronome possessivo, certo, gente? Se você usar o other sem o S, other boys, other friends, other girls, o other você usa com substantivo. O others não precisa de substantivo, olha aqui. Esta crise de imigração é diferente de todas as outras. Outras o quê? Crise de imigração. Então, quando você usa o others, não precisa usar o substantivo, que no caso é crise, e está acompanhado do adjetivo aqui, migrant, ok? Crise de imigração, ok, pessoal? Então, aí o texto vai se referir à crise de imigração de 2015. Olha aqui, começa já com 2015, estão vendo, pessoal? Que falando sobre a crise na Europa de imigração, certo? 2015, lembra a galera da EA aí que pede o ano em inglês, então é de 2 em 2. 2015 é como se fosse em português 2015, isso cai na EA, certo, gente? O ano em inglês você diz de 2 em 2, como se fosse 2015. Então, 2015 was unquestionably, foi inquestionavelmente. Lembre que se o prefixo one dá a ideia de não oposto. Quando vocês verem esse eu disse prefixo, lembre que ele vai dar a ideia de não oposto. Então, questionably, questionavelmente, aqui nós temos o prefixo e temos o sufixo ly. O prefixo ly normalmente, normally, equivale a mente, certo? But not necessarily, mas não necessariamente. Mas toda vez que vocês verem um adjetivo transformado em advérbio pelo prefixo ly, é como se fosse mente, pessoal. Real, real, really, realmente, ok? Então aqui, inquestionavelmente, ok? O ano da migração, o ano do migrante, ok? 2015 foi inquestionavelmente o ano do migrante, falando desse ano na Europa que teve muita migração, né? The news, o noticiário, expliquei para vocês que isso é um substantivo, certo? Isso não é um adjetivo novo no plural. Pessoal, new boy, né? New boy, um garoto novo, new boy. Aí eu vou botar boy no plural, então vai ser newsboys, garotos novos, né, professor? Eu sou bilíngue. Nada disso, pessoal. Essa palavra aqui não tem nada a ver com o plural dessa aqui. New é uma coisa, news é outra. New é novo, nova, novos, novas. Então, se você botar boys no plural e você vai dizer novos garotos, 3 garotos novos, o adjetivo é invariável. É invariável, certo? Isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra, que não tem nada a ver com new, certo? Então, isso aqui é notícia, isso aqui é adjetivo. Isso aqui é substantivo, notícia ou noticiário. Então, o noticiário estava dominado por meses por pictures, fotos de vastas multidões que se embaralhavam, crowds, multidões, shuffling through, que se embaralhavam nas fronteiras, borders, nas fronteiras de ainda um ou outro país europeu, certo? Sendo tratados com brutalidade em alguns lugares e dado, aqui é o particípio do verbo give, dados
e dados a eles, né, os migrantes, né, gente, essas pessoas, né, essas multidões, dados a essas multidões, um bem-vindo relutante, ou seja, as pessoas ficavam desconfiadas deles, né? Em outros, então, em alguns países europeus eram tratados com brutalidade, né, em alguns lugares. E dado em outros países europeus, certo? Se referindo a países europeus, o bem-vindo que as pessoas davam para ele era coisa assim de relutante. O que é relutante, gente? Todo mundo ficava desconfiado, ok? Esse é o primeiro parágrafo. Segundo, when researching, quando pesquisando uma reportagem para rádio e televisão, ao pesquisar, ao fazer uma reportagem para a rádio e a televisão sobre o fenômeno da migração, certo? Aqui é o singular com a N, gente. O plural é com A, certo? É indireto do latim. Fenômeno, singular. Fenômena, plural. Plural, substantivos. Cai na AFA, certo, gente? Fenômeno, fenômena. Ao pesquisar uma reportagem, ao fazer uma reportagem para a rádio e televisão sobre o fenômeno da migração, é possível perceber, o falso cognato aqui, gente, nada de realizar, perceber, que there was nothing, não há nada de novo sobre ela. Sobre o quê? Sobre o fenômeno da migração, ok? For many years, por muitos anos, ondas de deslocadas e assustadas pessoas. Em inglês, adjetivo sempre é substantivo, gente, certo? Em inglês, você bota os adjetivos antes do substantivo. Nunca. Uma garota alta. Ah, pessoal, uma garota alta. Olha que beleza, professor. A girl tal. É errado, pessoal. Em inglês, o adjetivo, se os dois vierem juntos, adjetivo e substantivo, o adjetivo é sempre antes do substantivo. Então, uma garota alta em inglês é a tall girl, certo? Não esqueçam disso, ok? Aqui foi que fez. Está aqui o substantivo pessoas e ele colocou aqui os adjetivos. Ó. Pessoas deslocadas, se falando de imigrantes, né, gente, que saíram de seus locais e assustadas. Have broken over Europe. Having broken over Europe, tem entrado na Europa, again and again, continuamente. O que é o again? Ao pé da letra. De novo e de novo. Fica assim meio estranho em português, né, gente? Continuamente. E as imagens have been, tem sido, strikingly, surpreendentemente, similares, iguais, toda vez, certo? Então, falando aí que percebe que não há nada de novo no fato de ter o fenômeno da migração, certo? Muitos anos, então não é só 2015, por muitos anos, ondas de pessoas assustadas e deslocadas, né, gente, pela Europa, né? Isso é algo que sempre acontece na Europa, é isso que ele quer dizer, ok? Aí ele vai dar exemplo, né, gente? E no que? 1945, houve os alemães étnicos forçados a sair de seus lares na Polônia, né? Logo após a guerra, muito óbvio, né, gente? Houve aí um revanchismo contra os alemães, né? Então, eles foram forçados a sair de suas casas na Polônia, na Tchecoslováquia, que na época existia, né? E a Rússia. E obrigados a buscarem abrigos em Shattered and Divided Germany. Shattered, em uma despedaçada e dividida Alemanha. Então, conteúdo histórico aí, né, gente? Em 1945, os alemães nesses locais aí, tipo, a galera chegou, ó, pega o beco, vocês perderam a guerra, se mandem daqui, que aqui é a nossa terra, e vocês precisam ir embora. Então, os alemães étnicos, né, foram forçados a sair de seus lares nesses países aí e ir para a Alemanha, que estava destruída pela guerra, né, gente? Ela estava shattered and divided, estava dividida entre quem? Entre entre a União Soviética, os Estados Unidos, né, os países aliados, né? E despedaçados. Mais recentemente, more recently, nós podemos ver enchentes, fluidos enchentes, né? Mas aí se referindo a pessoas em migração, né? Enchentes de refugiados albaneses
escapando da limpeza étnica na guerra lá, né? Das forças sérvias em Kosovo, na guerra lá que aconteceu no Kosovo, né, gente, de 98 e 99, ok, gente? Então ele citou dois exemplos aí em 2 anos, 1998, 1999, 1945. É importante saber os números, né, gente? Porque lá na EA cai para você dizer como é um ano, ok, pessoal? Então é importante vocês saberem os números aí de 1 a 100, já ajuda um bocado, ok? Yet there is one major difference. O yet no começo da frase é no entanto. Vocês perceberam que apareceu aí demais o verbo there to be, né, gente? Que é o verbo haver. Cuidado, que existe apenas o to be, que é o ser estar, e existe o there to be, que é o verbo haver, existir, ok? Então aqui existe uma major difference, uma principal diferença entre essas ondas de imigrantes no passado, falando dessas que ele acabou de citar, e essa, the one, e essa que nós vimos em 2015, 2015. O professor, cuidado gente, ele é professor, ele não é teacher. Prof, qual é a diferença? É que um professor, gente, é especificamente um professor universitário, certo? Aí do ensino médio, ele chama de high school para baixo, chama de teacher, ok? Mas um professor é especificamente um professor universitário, certo? O professor Alex Betts, diretor do Centro de Estudos de Refugiados, olha aqui como é refugiados, refugee, ok? Refugiados, na Universidade de Oxford, diz, um verbo no presente, que foi a primeira vez, aí ao passado de novo, que a Europa encarou, fez, né, rosto, cara, encarou, aí o verbo no passado, pessoas que vinham de fora em grandes números como refugees, refugiados. Ele explica, presente de novo, 6, presente explains, né? O fato que muitos são muçulmanos, como é muçulmanos em inglês, gente, Muslims, é percebido como desafiador à identidade da Europa. O fato de que muitos são muçulmanos é percebido como desafiador, challenge, à identidade da Europa. Então a Europa se sente desafiada porque muitos deles são Muslims, muçulmanos, ok, galera? As sociedades europeias estão mudando muito rápido, de fato, indeed, de fato, ok? Really, realmente, estão mudando, indeed, realmente, ok? Como resultado de imigração. Em Londres, por exemplo, in London, for instance, caiu na SPSEC, pode pedir de novo, que é for instance, pode, gente. Então, essas link words sempre caem na SPSEC, certo? Por exemplo, for instance, ou for example, é usado para exemplificar, assim também como such as, tais como, certo? Por exemplo, mais de 300 línguas são agora faladas, de acordo com um recente estudo acadêmico, Academic Study. O influxo de imigrantes reforça o senso das pessoas que suas identidades estão sob ameaça. Olha como é ameaça em inglês aqui, pessoal, threat. Né? Então as pessoas ficam desconfiadas porque acham que a identidade deles, né, a pessoa que vem de com outra religião, né, a pessoa que vem de outro país, eles se sentem ameaçados, ok? But how can the world? Mas como pode o mundo lidar, deal, conclusivamente com o problema? Qual é o problema que ele está se referindo, gente? A migração, né? The former, ok? Former pode levar no sentido de ex, certo, gente? Em inglês pode ser ex, certo? E pode ser former. O ex é que não é mais, certo? O sentido é que quando você fala do ex, o ex-namorado, o ex-marido, certo? Fala que era, porém agora não é mais. O former, gente, é no sentido
que agora tem um, certo? E o former é esse aqui, que veio antes desse de agora, certo? Então praticamente tem o mesmo sentido, né, gente? Mas é isso, o ex mas não é mais. Não que você tenha outro namorado, entendeu? My ex-boyfriend, meu ex-namorado, my ex-girlfriend. Meu ex-namorado. Você não está informando que hoje você tem outro. Talvez tenha ou talvez não tenha. O former no sentido que hoje você tem. E esse former é o anterior a esse, certo? O ex não tem essa ideia de que hoje você tem ou não, certo, pessoal? The former UN, o anterior subsecretário, Undersecretary General, o subsecretário-geral por assuntos humanitários das Nações Unidas, Sir John Holmes, culpa, verbo no presente de novo, verbo culpar, gente, a governança global. Outros, aí tem a citação dele, né, gente? Tem a citação dele, que ele acha, né, o Sr. John Holmes. Outros poderes estão se erguendo, rising. Outros poderes estão aparecendo. Ele diz, presente de novo, Syria is an example of this. Aí ele dá como exemplo a Síria, né, gente? And the United States doesn't have the influence. E os Estados Unidos não têm a influência que uma vez teve. Então o problema não está sendo fixed. O problema não está sendo resolvido. No one's waving the big stick. Ninguém está balançando a grande estaca. O que ele quer dizer com isso, gente? Imagine um maestro. Aquele que o maestro tem na mão é um stick, viu, gente? Como é que ele chama? Patuta, né, do maestro, certo? Então, o que ele quer dizer com isso? Bota aqui para mim, Diego, bota aqui para mim. Ninguém está fazendo o quê? Dizendo o que deve fazer, o que não deve fazer, certo? É isso que ele quer dizer, certo? Com esse no one is waving the big stick, ninguém está no comando, ninguém está dirigindo, dizendo o que deve fazer, certo? The big stick aí. And we have to pick up, e nós estamos tendo que pegar, recolher os pedaços. We have endured, nós temos suportado um inteiro século de exílio e homelessness. Olha aqui, pessoal, aqui são dois sufixos, pessoal. A palavra home é lar, né? O less dá um sentido de sem, então é um adjetivo, é uma pessoa sem lar, é um sem teto. E quando você bota o ness, volta a ser substantivo. Então, aqui é substantivo, home. Transformei adjetivo com less e voltou a ser substantivo com ness, certo? Porque o less é formador de adjetivo e o ness é formador de substantivo, certo? Então, eu transformei adjetivo, homeless, que é uma pessoa sem teto, e o homelessness é a falta de lares, certo? Não vou dizer a falta de teto, que fica estranho, né, gente? A falta de lares. Homeless, a falta de lar, e homelessness é a falta de lar. Então, nós temos suportado um inteiro século de exílio e falta de lares. E a causa é sempre o mesmo, conflito e mau governo. Aí está no singular, certo, gente? Mau governo, não, se fosse government seria maus governos, né? Mas aí está no singular, galera. A menos que, se não, o unless, gente, ele é a mesma coisa que o if not, certo? If not, se não. A menos que isso seja trabalhado, dealt with, a menos que trabalhemos com isso, o fluxo de imigrantes will never be stopped. Nunca irá parar, nunca acabará, certo, gente? Então tá aí o texto da SpaceX, certo, gente? Vamos dar uma olhadinha na questão, galera. Um aí clássico da SpaceX dos últimos anos, né, gente? Ele elabora várias frases para você dizer quais estão corretas, certo, pessoal? Vamos lá. A SpaceX e os outros militares, né, gente? Tenham em mente que você primeiro elimina e depois escolhe, viu, gente? A técnica é essa. Elimine para escolher a correta.
vai diminuindo a margem de erro, pessoal. There isn't, não há, tá vendo o verbo to be, there to be na negativa aí, ó, não há nada, anything novo, não há nada novo, e aqui na notícia não, porque notícia é com S, viu gente? Não há nada novo sobre a atual crise de imigração. Não, não é isso. Aliás, desculpe, gente, é exatamente isso que o texto diz, é algo antigo, não há nada de novo. Ele citou 1945, lembra? 1988, 1989, não foi, gente? There isn't anything new, não há nada de novo sobre a atual crise de migração. 2. The former migrant phenomena aconteceu especificamente em Londres, gente? Não, pessoal. Ele está dizendo que essa crise de imigração vem acontecendo em vários locais. Lembra que ele citou a Polônia e tudo mais? Então a gente elimina a 2, certo, gente? Ok? A 3. This migrant phenomenon is interfering in Europe's society. O texto diz, pessoal, ó, lembra que ele fala da sociedade? Ó, as sociedades europeias estão mudando muito rápido como resultado da migração. Ó. Então, as sociedades europeias estão mudando muito rápido como resultado da migração. Então, pessoal, aqui está dizendo que esse fenômeno de migração está interferindo na sociedade europeia. Então, pessoal, essa aqui está correta, viu? A segunda, aqui está errada, incorreta, viu, pessoal? Aqui está correta. E essa primeira eu estou avaliando ainda. Vamos ver as demais, certo? Aqui eu estou avaliando essa aqui ainda, certo, gente? Ver o que realmente ele quer dizer. Então, a 3 está correta e a 2 incorreta. Então, você elimina para escolher a correta, certo? Aqui não está dizendo que a 2 está correta, certo? Mas a 2 está incorreta, então você elimine essa, certo? A 3 não está correta? A 3 não está correta, pessoal? Ó, se a 3 está correta, talvez a B esteja errada, né? Porque aqui não cita a 3, deveria citar, porque a 3 está correta, certo? Aqui também está dizendo que a 2 está correta, a 2 está incorreta, certo? Então elimina, sobrou a A e a C, certo? Mas a 3 não está correta, pessoal, ó. A 3 não está correta? Aqui não aparece a 3, ó. Aqui está dizendo que são corretas a 1, a 4 e a 5, certo? Se aqui não aparece a 3, que deveria aparecer porque ela é correta, nós já chegamos à resposta correta, tá vendo, gente? Só vendo duas nós chegamos à resposta correta. Só essas duas nos deu a resposta correta. Você não precisou nem ler o resto, pessoal. Você tem que fazer isso. Mas é só isso e passar para outra questão? Não. Não é assim, pessoal. A expressão que você tem é diferente do Enem, que no Enem é aquele aperreio, como diz no cearense, para fazer a prova, né? Porque o tempo é complicado no Enem. Na SpaceX não, você tem tempo para fazer a prova de inglês, então você vai ler a 4, a 5 e a 6. Ó. Os europeus estão preocupados sobre aprender novas línguas? Não, gente, o que o texto fala de europeus, a preocupação dos europeus é com as outras culturas dos migrantes que vão para lá. Então a 4 está incorreta e não aparece aqui, certo? É mais uma confirmação. 5. A 5, de acordo com o que nós concluímos, está correta. A Síria está se tornando poderosa e aparentemente não há controle. Lá diz exatamente isso, certo? A Síria, ó, outros poderes estão surgindo, a Síria é um exemplo, e não tem ninguém fazendo o quê? No controle. Lembra que eu falei do bastão? Então essa está correta, a 5, certo? A Síria está se tornando poderosa e aparentemente não tem nem ninguém segurando bastante, ninguém está controlando ela, certo?
Então está correto. E a 6 também a gente pode confirmar que conflitos e fraca, o poor aqui no sentido de fraca governança, são as razões da migração. É exatamente o que o texto diz. Onde é que está isso aqui, gente? Onde é que está mesmo? A gente viu, certo? Onde é que foi que a gente viu, pessoal, que fala de governança? Não, não é aqui, pessoal. Cadê? Cadê, pessoal? Tava por aqui. Na primeira. Aqui ele dá os motivos, né, gente? Fraca governança. For many years is similar each time. Vamos ver aqui. Então, fluxo, então. Aqui, difference, professor. The fact most perceiving challenge changing fast. For instance, coordinating influx immigrant sense identities under threat. De global others power rise, influence one problems fixed. Aqui, ó. Conflitos e má governança são os motivos, é exatamente o que disse aqui, ó. Conflitos e... Só que aqui lá ele usou o bad, né, gente? Aqui ele usou o poor, que semanticamente tem o mesmo sentido. Má governança, certo? São as razões para a migração. Então, portanto, gente, letra C, pessoal. Aqui, for instance, já disse a vocês, né, gente, que é o mesmo que for example, os dois usados para exemplificar. On the other hand, por outro lado, no exception, sem exceção, such as, tais como, mas normalmente vem 2 pontos depois, e however, entretanto. Então, aí, letra A, galera. Ok? Outro texto da SpaceX, certo, gente? Operation Desert Storm was not won by smart weaponry alone. A Operação Tempestade do Deserto não foi vencida por armamento inteligente apenas. A tecnologia tem há muito tempo sido um fator decisivo no campo de batalha. Das poderosas artilharias às novas inovações de armamento nos mares e nos céus. Há 20 anos, 20 years ago, não era diferente, enquanto os Estados Unidos e seus aliados provaram ser sucesso superior, overwhelming, sendo muito superior no Golfo, na Guerra do Golfo Persa. Uma coalizão dos exércitos de helicópteros de ataque Apache dos Estados Unidos, mísseis de cruzeiro, de vessels, navios, certo? Naval vessels, que seriam naves navais, certo, gente? Pode ser navio, submarino. E o Lockheed 117 Nighthawk Stealth Fighters, aqui está se referindo a um tipo de míssil, viu, gente? Soundly broke through, de maneira soundly, atravessou as defesas do exército de Saddam Hussein no Kuwait durante a Operação Tempestade no Deserto, que se tornou conhecida como a 100-Hour War, uma guerra de 100 horas. Os Estados Unidos venceu rapidamente esta guerra, certo, gente? But for all the possibilities, mas por todas as possibilidades que a guerra de computador oferecia, a Operação Tempestade do Deserto não foi vencida por a artilharia esperta ou tecnológica ou moderna apenas. Apesar da ficção científica como a tecnologia colocada em operação, olha o verbo, gente, deploy, é quando você coloca algo ou um exército em operação. 90% das peças de artilharia usadas nessa guerra, né, que é a Operação Tempestade do Deserto, eram, na verdade, aí ele botou dumb weapons, armas antigas, certo? O estoque que os Estados Unidos tinham, né, sei lá, de outras guerras, mas não eram
de nova tecnologia. As bombas que não eram guiadas por lasers ou por satélites. Tiveram sorte de cair dentro de meio quilômetro de seus alvos depois que eram lançadas dos aviões. Enquanto dumb bombs, bombas antigas, poderiam não ter sido empolgantemente o bastante para fazer a diferença durante o ataque, elas eram mais baratas para produzir e poderiam ser contadas, ou seja, eles podiam contar com ela no trabalho. Ou seja, não caía no alvo, mas caía no local perto e destruía tudo que tinha lá por perto, certo? O interesse era esse. But frequency, mas a frequência de uso não muda o porquê a história se lembrará da tempestade, da Operação Tempestade do Deserto, pelas suas armas modernas, smart, é exatamente o oposto de dumb, certo? Então ele se refere a armas modernas, ao invés de suas armas antigas, né? Então, não muda o fato da história, que sempre se lembrará que a operação usava armas modernas ao invés de armas antigas. Então, está falando que também utilizaram muitas armas antigas nesta operação, pessoal. Então, vamos lá. De acordo com o texto, dumb weapons, no segundo parágrafo, eram que tipo de bombas? Hein, pessoal? Bombas que não conseguiam alcançar qualquer planos de coalizão, bombas que não eram como alvos de ficção científica, bombas que não eram guiadas por satélites ou lasers, bombas que se tornaram conhecidas como modernas, bombas que eram empolgantes o bastante para as linhas. Não, gente, quando ele fala de dumb weapons, ele fala que não eram modernas, ou seja, que não eram guiadas por lasers ou satélites, ok, pessoal? Então, galera, está aí, a gente viu 2 textos da SpaceX, certo?